queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora. É um prazer para nós ter você aqui conosco. Este é um espaço de compartilhamento, é um espaço de aprendizado, é um espaço que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, sinta-se à vontade aqui em nosso meio. Desde já, nós pedimos que você clique nessa setinha aí e compartilhe esse link para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo e possam participar aqui conosco. Nós estamos no ciclo compartilhamento e já estudamos várias lições aqui sobre este tema, compartilhando Cristo com o próximo. Todas essas lições estão gravadas aqui no nosso canal. Você pode ter acesso a elas aí no momento em que você quiser e pode assistir as lições que nós já estudamos anteriormente. Hoje o nosso estudo não será uma live, ele está gravado. Neste final de semana eu estou participando de um evento, mas eu deixei o estudo gravado e estarei, na medida do possível, participando com vocês no chat. Mas mesmo assim, não deixem de participar, não deixem de contribuir, não deixem de deixar no chat as ideias, aquilo que você pensa sobre o assunto, deixar as suas perguntas. No momento oportuno, eu estarei respondendo a todas elas. A participação de vocês sempre enriquece esse processo, é de extrema importância. Então, participe e deixe aí o seu comentário. O tema da lição de hoje é como compartilhar a mensagem. Essa tem sido a pergunta de muita gente. A gente ouve a palavra, entende, mas muitas vezes nós temos dificuldade em compartilhar isso. Por diversas razões, né? Medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, medo de falar bobagem, medo de na hora dar um branco. Eu já passei por todos esses medos aqui. Pode até não ser uma tarefa fácil, mas com certeza é a tarefa mais importante que nós temos. Compartilhar Cristo com o próximo. E quando a gente percebe que nós não estamos sozinhos nesse processo, que nós temos o Espírito Santo que nos encoraja, que nos capacita, compartilhar Cristo torna-se o nosso propósito de vida. Eu nasci para compartilhar Cristo. O texto que nós vamos usar para a reflexão de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Parte do versículo 15, parte do versículo 16. Diz o seguinte: se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Novamente, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Quantas vezes você já recuou diante de algo por não se sentir preparado? Eu, várias. Certa vez me chamaram para uma palestra e era para um grupo pequeno. Mas esse evento foi tomando proporções cada vez maiores, porque eles abriram o evento para a cidade. E aí eles começaram a fazer propaganda daquele evento. Gente, aquilo foi dando um frio na barriga. Foi batendo um medo de não dar conta, sabe? Um medo de não dar certo. E a forma que eu encontrei para resolver aquele medo foi me preparando ainda mais do que eu já estava preparada. Se tem uma coisa que te ajuda a ter mais confiança, chama-se preparo. E isso é para tudo, né? Já repararam isso? Já viram como é diferente quando você vai fazer uma prova que você se preparou para aquela prova? Ou quando você vai participar de uma competição que você se preparou para aquela competição? Você tem confiança, você se entrega sem medo. Por mais que você tenha um pouco de medo, mas não é aquele medo que te impede de fazer. Por quê? Porque você se preparou para aquilo. O mesmo acontece quando nós nos preparamos para compartilhar a nossa fé.
O texto que nós lemos, ele traz uma recomendação. Ele fala assim: estejam sempre preparados. Estejam sempre preparados. Mas preparados para quê? Aí o texto fala, responde, né? Para responder a qualquer pessoa que lhe pergunte qual é a razão dessa esperança que há em você. E aí eu pergunto a você, o que é estar preparado? Estar preparado significa estar pronto. Jesus, quando envia os 12 para aquela missão, ele dá ao grupo todas as instruções, todas as orientações que eles precisavam. Então, Jesus deu a eles autoridade e deu a eles instruções do que eles deveriam levar, do que eles deveriam fazer, do que eles deveriam falar, como eles deveriam agir e como eles deveriam reagir. Eles estavam prontos. Com base nisso, como nos preparar para responder à razão da nossa fé? Primeira coisa, nós precisamos da autoridade de Jesus. Nós precisamos das orientações que ele nos dá e que nós encontramos isso na palavra dele. Então, como que nós vamos obter isso? Primeiro é conhecendo intimamente Jesus, conhecendo intimamente a mensagem de Jesus, conhecendo a palavra de Deus. E para conhecermos, nós precisamos o quê? Estudar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra intimamente. Nós precisamos memorizar, muitas vezes, a própria palavra. Olha só, um dia eu ganhei essa pulseira. E eu achei ótimo, por 2 motivos. Primeiro, porque ela é uma estratégia, ela atrai. As pessoas olham e acham interessante. E aí vem o segundo motivo, ela é uma oportunidade. Uma oportunidade de compartilhar a mensagem de salvação. Então, as pessoas olham e perguntam, o que é isso? Opa, mordeu a isca. Essa é a estratégia. E aí eu começo a explicar para elas o que significa cada um desses símbolos. Essa pulseira nunca sai do meu braço, porque eu nunca sei quando vão me perguntar. Mas uma coisa é certa, eu me preparei para cada resposta que existe a partir desses símbolos. Eu memorizei os versículos que vão me dar base para a mensagem que está contida aqui nessa pulseira. E aí eu não fico gritando, ei, olha a minha pulseira, ei, vem cá, você não quer saber dessa pulseira? Eu não fico fazendo isso. Mas eu já orei por cada pessoa que vier em algum momento, seja ele quando for, me perguntar o que é isso aqui. Sabe o que é isso? Portas abertas. As portas que Deus abre. E eu entendo assim, quando alguém vem, né? E é curioso para perguntar o que significa isso, eu entendo como uma porta aberta para ouvir a mensagem. Então, quando surge a pergunta, é a minha vez de explicar, é a minha oportunidade. Aí eu vou dizer, olha, cada símbolo tem um significado. E aqui, rapidamente, né, passando aqui, né, o coração significa o amor de Deus por mim, por você. E aí tem um versículo que dá base a isso. O X significa que eu pequei e que você pecou. A cruz significa que Jesus morreu por mim e por você. E a interrogação significa que eu preciso tomar uma decisão. E aí, ao falar do significado desses símbolos, eu vou conversando e trazendo os textos bíblicos que dão base a essa mensagem. Isso é um método. Isso é um método. E é isso que nós vamos conversar na aula de hoje, sobre métodos de compartilhar a mensagem. Vocês acabaram de presenciar um método. Os métodos podem ser diferentes, mas a mensagem é sempre a mesma, sempre a mesma. Deus nos ama, o homem pecou, Deus enviou Jesus para nos salvar, nós precisamos de Jesus e eu preciso tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu preciso decidir aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Essa é a mensagem.
métodos diferentes, mas a mensagem precisa ser essa. Bom, mas às vezes fica a pergunta, né? Como começar? E isso parece ser tão complicado às vezes, e é por isso que nós precisamos estar atentos às oportunidades, porque as oportunidades é um bom começo. Ela nos aponta a um bom começo. Isso acontece quando perguntam pela pulseira, né? Quando olham e falam assim, o que é isso? Isso é um bom começo. É um bom começo para compartilhar a mensagem. Existem outras formas. Às vezes eu posso escolher compartilhar uma experiência que eu tive e a partir dessa experiência falar do amor de Deus. Às vezes eu prefiro simplesmente começar a compartilhar mesmo a mensagem do Evangelho. Existem várias maneiras. Você pode começar com perguntas, trazer uma situação, problema. A revista, ela traz uma situação, problema muito interessante. Ela diz assim, suponhamos que você morra hoje e se encontre diante de Deus. E digamos que Deus te pergunte por que ele deveria te deixar entrar no céu. Qual seria a sua resposta? É uma excelente situação, problema. Dentro de uma situação como essa, geralmente as respostas são: eu sou uma pessoa boa. Eu acho que Deus não vai rejeitar ninguém. É bom a gente ouvir como que as pessoas compreendem esse tipo de assunto para que a gente possa trazer luz segundo a vontade de Deus. É uma oportunidade que a gente tem de compartilhar a palavra de Deus e mostrar como que a Bíblia nos ensina a respeito de determinados assuntos. Então, com relação a esse tema trazido pela situação problema, nós podemos citar Tito 3, versículo 4 e 7, que diz o seguinte: mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nosso pecado, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou seu Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. E em Efésios 2, versículos 8 e 9, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Entendem? Ninguém é salvo pelo que é ou pelo que faz, mas é somente pela graça de Deus. É dádiva de Deus, é presente, é graça. É pela fé. Veja 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Ele vai dizer algo muito importante para nós com relação à mensagem que nós precisamos transmitir. Ele diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então, observe, Paulo está sempre trazendo o que está nas Escrituras, né? E aqui estão os principais elementos da mensagem de salvação. E elas estão todas centradas em Jesus Cristo, né? Ele diz, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a mensagem que nós precisamos transmitir, independente do método. Um outro método chama-se Caminho de Romanos. Como é esse método? Esse método ele é todo baseado no livro de Romanos, em versículos que estão no livro de Romanos. Então você vai pegar a sua Bíblia, você vai sentar com a pessoa, ou você vai memorizar esses versículos. Mas o interessante é que você vai mostrando a ela aonde está ali, né? Vai pegando e mostrando na Bíblia. Então você pode anotar, né, esse roteirozinho, a sequência, para que você possa ir, então, localizando esses versículos e mostrando para a pessoa. Esse método se baseia em 5 pontos diferentes. O primeiro ponto é: todos nós somos pecadores. E a base para isso está em Romanos 3,
23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O segundo ponto é: o resultado do pecado é a separação de Deus. E a base para isso está em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O terceiro ponto é: Deus providencia salvação através de Jesus. E a base para isso está em Romanos 5, 8, que diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O quarto ponto é preciso confessar e orar. E a base está em Romanos 10, 9, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E por fim, o quinto ponto: há liberdade para todos aqueles que creem. E a base está em Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Existe um outro método que se chama as 4 leis espirituais. Semelhante ao método caminho de Romanos, você pode memorizar os versículos ou memorizar a sequência, ou mesmo anotar essa sequência até mesmo na sua Bíblia, para que você vá, ao falar da lei, você vai trazendo a base bíblica para aquela lei. E a primeira lei é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E a base bíblica está em João 3,16 e João 10. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A segunda lei diz o seguinte: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, ele não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. E os versículos que dão base a esta lei estão em Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. Foram versículos que já foram citados aqui, né? Romanos 3, 23 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6, 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira lei vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor de Deus e o plano de salvação que Deus tem para a sua vida. E os textos para isso, que dão base a essa lei, estão em Romanos 5:8 e João 14:16. Romanos 5:8 já foi um texto lido aqui também. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. João 14:16 vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e ele dará outro consolador para estar sempre com vocês. E por fim, a quarta lei, que diz que nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador e Senhor, e isso por meio de um convite pessoal. Só então nós poderemos conhecer Jesus e experimentar este plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. E o texto para isso está em Apocalipse 6, 20, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como falei, muda-se o método, mas a mensagem não muda.
a mensagem é a mesma. Essa é a mensagem do amor de Deus. Essa é a mensagem que Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. E é essa mensagem que nós precisamos compartilhar. Agora, alguns passos importantes. E alguns deles nós já falamos aqui, né? O primeiro sempre é oração. Ore. Ore antes, durante e depois. Já vimos que uma batalha acontece no mundo espiritual e precisa das nossas intercessões. Então, ore por você, para que Deus te dê o preparo necessário que você precisa. Ore pela pessoa a quem você vai transmitir essa palavra, essa mensagem, para que Deus prepare o coração dessa pessoa, para que Deus, o Espírito Santo, possa sensibilizar o coração dessa pessoa. Nós sabemos que o inimigo vai fazer de tudo para que essa pessoa não ouça, não entenda, não participe. Então, ore por esse processo, né? Por todo esse processo. Então, ore antes, ore durante com a pessoa. Senta, ore com essa pessoa e ore depois, para que o Espírito Santo complete a obra, complete aquilo que você começou a fazer e que você compartilhou com a pessoa. Agora, uma coisa importante, tenha o roteiro do processo, mas não force o processo. Não force. Lembre-se sempre que quem faz a obra é Deus. Quem convence é Deus. A regeneração é Ele que faz, não somos nós. Então, não force a pessoa a tomar uma decisão, a fazer uma oração de entrega, quando ela não se sente preparada para isso. Saiba respeitar esse momento da pessoa. Saiba como lidar com esse processo. Cada pessoa é única, cada pessoa recebe de uma forma diferente. Umas vão se abrir, outras vão argumentar, outras terão dúvidas, vão trazer dúvidas. Seja como for, não entre em discussão. Não é esse o nosso papel ali. Queridos, isso a gente tem que pensar sempre, lembrar sempre. Nós não estamos ali para começar uma discussão, para começar um debate, né? Porque muitas vezes haverá divergências. Nunca leve isso para o lado pessoal, nunca, né? Pelo contrário, você está ali para esclarecer, para colocar aquilo que você acredita, mas sabendo e lembrando que é o Espírito Santo que faz o processo acontecer, né? É ele que traz a transformação na vida das pessoas. E às vezes a gente precisa apenas entender que é só uma oportunidade da gente compartilhar. Às vezes existe a oportunidade, mas a pessoa não está pronta, ainda não está preparada. Então saiba respeitar isso, saiba respeitar esse momento. Isso abrirá portas para uma outra oportunidade. É melhor deixar as portas abertas do que você fechar a porta ali naquele momento. Então, nunca procure provar nada à pessoa, né? Isso não vai ajudar nada, não vai levar a lugar algum, né? Isso aqui é um método, não é um debate. Num debate, as pessoas estão sempre querendo vencer, né? Quem vence é o que é melhor, e não é esse o propósito, né? Então, você não está ali para debater, você está ali para compartilhar. Compartilhar aquilo que você crê, compartilhar o que Deus fez na sua vida. Esse é o propósito. Então, não argumente, não entre em debate, porque isso não vai ajudar em nada. Então, busque apenas compreender, muitas vezes, a razão da resistência da pessoa, né? Procure respeitar isso. Seja compassivo como Jesus foi. É preciso realmente respeitar a pessoa sem rejeitá-la. Seja amável, seja compreensível. Então, o que nós aprendemos, né, no dia de hoje? Nós aprendemos que o Evangelho é simples, a mensagem de salvação é simples. Nós não devemos nem complicar, nem baratear essa mensagem, porque foi pago um preço muito alto por isso. Segunda coisa que nós aprendemos é que não é o Evangelho que se molda a nós. Somos nós que moldamos ao Evangelho. Nós somos modelados
por este evangelho, por essa mensagem de salvação que Deus nos trouxe através de Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos: escolha um método e memorize esse método. Esteja pronto para dizer a razão da sua fé quando alguém te pedir isso. Quando alguém te pedir que explique que fé é essa que você tem. Então, escolha um método e pratique esse método. Né? Esteja afiado, estude esse método e esteja com ele na ponta da língua. E aprendemos que nós precisamos orar e orar sempre. Orar por oportunidades, orar por preparo, orar pela unção do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que tudo isso que nós aprendemos aqui hoje possa servir de base para o seu preparo para compartilhar a sua fé com outras pessoas. Nós te convidamos para estar aqui no próximo domingo, às 10 horas, para compartilharmos mais uma vez a palavra de Deus e também deixo o convite para participar conosco do nosso culto presencial ali na Igreja Batista Castelinho às 18h30 ou acompanhar o nosso culto online pelo canal da Igreja Batista Castelinho ali no YouTube. Você será muito bem-vindo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.